Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise sobre a obra de Yuval Noah Harari, para entender uma história surpreendente. Como é que a nossa espécie, o Homo sapiens, deixou de ser um animal sem muita importância para de repente dominar o planeta inteiro? E olha, a resposta é bem mais estranha e complexa do que a gente costuma imaginar. Então, vamos começar com a pergunta central, o grande mistério. Se o mundo já abrigou vários tipos de humanos ao mesmo tempo, para onde foram todos eles? O fato de sermos os únicos hoje, isso na verdade é uma grande anomalia na história. Para entender como chegamos ao topo, a gente precisa primeiro entender de onde viemos. E a verdade é que não começamos lá em cima. Longe, mas muito longe disso. Pode ser até difícil de engolir, mas, por quase toda a nossa existência, nós humanos, éramos só mais um animal no meio do ecossistema. A gente não tinha mais importância para o planeta do que, sei lá, os gorilas ou as águas-vivas têm hoje. E essa citação do Harari resume tudo. Por milhões de anos, a gente ficou ali no meio da cadeia alimentar. Caçávamos bichos pequenos, coletávamos o que dava, mas ao mesmo tempo éramos caçados por predadores maiores. A gente vivia com medo. E aqui as coisas começam a ficar interessantes. A primeira grande revelação: nós nunca estivemos sozinhos. Sabe aquela imagem clássica da evolução? Aquela fila de macacos virando gente? Pois é, ela está completamente errada. A realidade não era essa marcha do progresso, uma espécie evoluindo bonitinho depois da outra, não. Era um mundo onde vários tipos de humanos viviam ao mesmo tempo. A Terra já foi um planeta com uma diversidade humana que hoje a gente nem consegue imaginar. Então, vamos conhecer a família. Tinha os Neandertais na Europa, super robustos e adaptados ao frio. O Homo erectus na Ásia, que foi, aliás, a espécie humana que mais durou. Tinha o Homo floresiensis lá na Indonésia, que era tão pequeno que foi apelidado de Hobbit. E muitos outros, como os denisovanos, que a gente descobriu a partir de um único ossinho de dedo lá na Sibéria. Agora, o que é realmente impressionante aqui é o número. 100 mil anos atrás, o que não é quase nada em tempo evolutivo, existiam pelo menos 6 espécies humanas diferentes vivendo na Terra ao mesmo tempo. 6. Pensa nisso, seria como se hoje o mundo fosse povoado por humanos, elfos e anões. Tipo num livro de fantasia, mas essa era a realidade no nosso planeta. Certo. Então, o que fez a gente se destacar? Duas das nossas características mais marcantes, um cérebro gigante e o fato de andar em pé, vieram com um preço evolutivo altíssimo. O nosso cérebro é um verdadeiro devorador de energia. Ele é só 2 a 3% do nosso peso, mas, mesmo em repouso, ele queima 25% das nossas calorias. E para alimentar esse órgão faminto, a energia teve que sair de algum lugar. E saiu dos músculos. É por isso que um chimpanzé, por exemplo, é muito mais forte que um ser humano. Basicamente, a gente trocou força bruta por inteligência. E andar em pé? Bom, isso liberou as nossas mãos para criar ferramentas incríveis, mas nos deu de brinde dores crônicas nas costas. E para as mulheres o preço foi ainda maior. Os quadris ficaram mais estreitos, o que apertou o canal de parto, bem na época em que os cérebros dos bebês estavam ficando maiores. O parto se tornou uma coisa extremamente perigosa. A solução da evolução para isso? Fazer os bebês nascerem prematuros. E isso nos leva a um ponto-chave. A gente nasce completamente indefeso. Pensa num potro, que já sai correndo horas depois de nascer. Um bebê humano, por outro lado, é totalmente dependente por anos. Só que essa fraqueza biológica acabou se tornando a nossa maior força. Uma mãe sozinha, antigamente, não conseguiria proteger e alimentar uma criança por tanto tempo. Era preciso ajuda, da família, dos vizinhos, da tribo inteira. Essa necessidade de cooperar para criar nossos filhos foi o que acabou forjando as nossas habilidades sociais e nossos laços comunitários tão fortes. Ok? Então, com cérebros grandes e uma vida social forte, a gente estava pronto para subir na cadeia alimentar. E olha, essa subida foi feita com uma velocidade impressionante e perigosa. O nosso papel original na natureza era bem humilde. A gente era basicamente carniceiro. A gente esperava os leões terminarem de comer, depois as hienas, e só aí, com muito cuidado, a gente se aproximava da carcaça para pegar as sobras. A nossa especialidade era quebrar os ossos para comer o tutano, que era a única coisa que sobrava. O que mudou tudo foi o domínio do fogo. Cozinhar, gente, foi uma revolução. Alimentos que antes a gente nem conseguia digerir se tornaram a base da nossa dieta. A gente passou de 5 horas por dia mastigando comida crua, como os chimpanzés fazem, para só 1 hora. O nosso sistema digestivo encolheu e isso liberou uma quantidade enorme de energia. E essa energia foi toda para onde? Pois é,
direto para o nosso cérebro. Agora, essa linha do tempo aqui mostra o quão rápido tudo aconteceu. Leões, tubarões, eles levaram milhões de anos para chegar ao topo, dando tempo para o ecossistema se adaptar. A gente foi do meio para o topo num piscar de olhos evolutivo. O ecossistema não teve tempo de se preparar. E, para ser sincero, nem a gente. E essa analogia do Harari é simplesmente genial. A gente não tem aquela autoconfiança de um leão que evoluiu por milênios sabendo que estava no topo. Nós somos como um predador de topo ansioso, inseguro, e é exatamente por isso que somos tão perigosos e cruéis, tanto com as outras espécies quanto entre nós mesmos. E isso nos traz de volta ao grande mistério. Há 70 mil anos, o Homo sapiens saiu da África e deu de cara com os seus irmãos humanos que já viviam na Europa e na Ásia. O que será que aconteceu em seguida? Quando os sapiens começaram a sair da África, eles não entraram num mundo vazio. Pelo contrário, o mapa do mundo era um mosaico de diferentes humanidades. Na Europa, encontraram os neandertais. Na Ásia, os descendentes do Erectus e os misteriosos denisovanos. O palco estava montado para o encontro final da família humana. Sobre o que aconteceu, existem duas grandes teorias. A primeira é a teoria da miscigenação, que sugere que a gente se misturou, se acasalou com eles. Uma história, digamos, de amor. A outra é a teoria da substituição, que propõe um cenário bem mais sombrio. A gente simplesmente acabou com eles, seja competindo por recursos ou por violência direta. Uma história de genocídio. Por muito tempo, a teoria da substituição foi a mais aceita. Mas aí veio a genética moderna e deu uma resposta, pelo menos parcial. Sim, houve miscigenação. O DNA de populações de hoje, fora da África, tem traços de neandertais e denisovanos. A história de amor, pelo menos um pouquinho dela, de fato aconteceu. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final que é perturbadora. O fato da gente ter se misturado um pouco não quer dizer que, em grande parte, a gente não tenha levado eles à extinção. A verdade pode ser a mais desconfortável de todas. Um pouco de romance, talvez, mas também uma longa campanha de extermínio. Será que a nossa exclusividade de hoje, o fato de sermos a única espécie humana que restou, foi construída sobre o desaparecimento dos nossos parentes mais próximos? A resposta exata se perdeu na história, mas essa pergunta continua ecoando até hoje.